Olá pessoal, tudo bem? Então nesse videozinho aqui mais curto eu vou falar rapidamente sobre o Teorema de Pique, tá? Aí num outro vídeo eu vou mostrar uma possível aplicação dele ali, mais ou menos ali na ideia de geometria analítica, tá bom? Então vamos lá. O que é o Teorema de Pique? Esse Teorema de Pique ele é extremamente interessante porque ele consegue relacionar uma malha pontilhada com a área de uma determinada figura dessa malha pontilhada. Então veja só, eu tenho um exemplo aqui em que eu tenho uma série de pontos aqui, tá? E aí o que eu tenho que fazer para achar a área dele? O Pique, ele descobriu que existe uma equação que relaciona o número de pontos da minha malha, que são pontos internos à malha, ou o que a gente chama, né, de depois eu comento isso daqui, né? Mas então, pontos internos da minha malha. Então, o meu I é a quantidade de pontos internos aqui na minha equação. E o número de pontos externos, pontos fronteiriços da minha malha. Aí o valor B é o número de pontos fronteiriços. E aí essa minha equação vai me dizer qual que é o valor da área. Vamos testar pelo teorema de Pique e ver se isso funciona na prática, tá? Calculando cada um das figuras que a gente vai decompor aqui dessa figura aí que a gente vai primeiro calcular pelo teorema de Pique. Então vamos lá. Pelo teorema, então, a área é número de pontos internos mais número de pontos fronteiriços dividido por 2 menos 1. Então vamos lá. Eu tenho, quantos pontos que eu tenho que são internos? Eu tenho esse e esse. 1, 2, 3, 4, 5. Então, minha área vai ser 5 mais o número de pontos que eu tenho que são fronteiriços. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 dividido por 2, menos 1. Então, a minha área ela deve equivaler a 5 mais 9 menos 1. Portanto, a área dele vai ser 5 mais 9, né? Isso daí vai dar 14 menos 1, que dá 13. Portanto, a área dele é 13 centímetros, metros quadrados, 13 centímetros quadrados, metro quadrado, decâmetro quadrado, não sei a unidade. Então, unidades de área, UA. Então, a área é 13 unidades de área. Beleza? Vamos ver se isso na prática se concretiza, se essa área é de fato, deixa eu voltar aqui, se ela é de fato 13 unidades de área. Beleza. Então, por pique, eu achei que a minha área é 13 unidades de área. Beleza. Então, vamos lá. Como é que a gente calcularia isso aí como a gente geralmente faz? Seria muito mais difícil, porque eu teria que dividir isso aqui em várias figuras. Eu dividiria isso num retângulozão maior aqui. Aí eu calcularia a área desse retângulozão. Aí eu pegaria a área desse retângulo aqui. Aí eu pegaria a área desse retângulo aqui. Aí eu pegaria a área desse triângulo mais a área. Eu vou pegar, na verdade, a área desse retângulozão aqui, que fica mais fácil. Desse. Teria esse triângulo aqui. Mais esse triângulo. Eu poderia fazer outras figuras, mas aqui vamos calcular com essas daqui. Mais esse triângulo aqui. Então veja só. Como é que eu calculo a área desse triângulo primeiro aqui? Quer dizer, desse retângulo. Eu pego um dos lados dele, né, e multiplico pelo outro lado diferente. Esse lado vale 1 de distância, um lado assim, a gente sabe que a unidade vale 1 aqui, né? E aqui eu tenho 2. Portanto, 2 vezes 1. Então, a do primeiro triângulo é 2. Quanto que vale a área desse segundo retângulo aqui? Mesma coisa, né? 2 vezes 1. Então, somo 2. Esse daqui, tenho 2 aqui e aqui eu tenho 3. 2 vezes 3, 6. Então, somo 6. Vamos para o próximo.
esse triângulo aqui, pelo que dá para ver, é 1 por 1. Só que triângulos, você sabe, como não é retângulo, tem que dividir por 2. Então, 1 vezes 1 dividido por 2, meio. Tá certo? Então, esse aqui vale meio. Mesma coisa para esse aqui, que também vale meio. Como dá para ver. E aí, esse daqui, ó, ele tem lá, esse lado aqui, a altura dele é 1. E a base dele é 2. 1 vezes 2, 2 dividido por 2 mais 1. Então, vai dar 1. E esse aqui é 2 e a altura dele é 1. 2 vezes 1 dividido por 2 vai dar 1. Vamos somar tudo isso, ó. 2 mais 2 é 4, mais 6, 10. Meio mais meio é 1. Então, 11, 12, 13. Portanto, aqui a minha área deu 13 unidades de área. Calculando pela decomposição da figura. Veja que foi bem mais difícil. Claro, não foi tão mais difícil, mas eu cheguei na mesma resposta que eu teria utilizando o teorema de Pique. Então, o teorema de Pique ele é interessante porque ele me dá uma relação ali em que eu posso calcular a área de uma figura e saber, caso eu saiba a área, eu sei os pontos de latência dessa figura. Por exemplo, caso ele me diga, vamos supor, ele diz assim, tem uma figura que tem, sei lá, 12 unidades de área. Vamos supor, ele me diz, a figura tem 12 unidades de área, seja lá qual for a área. Bacana, 12 unidades de área, essa é a área da figura. E aí ele me diz assim, sabe-se que essa figura, ela tem tantos pontos que a gente pode chamar, geralmente quando a gente trabalha com pontos cujas coordenadas são inteiras, como é o caso numa malha pontilhada, a gente diz que a gente está trabalhando com o que a gente chama de pontos de latência. São pontos com coordenadas inteiras. Então ele pode me dizer, ó, sabe-se que a sua fronteira é definida por 10 pontos de latência. Então me diga, quantos pontos são internos a essa figura? Aí você vai descobrir, ah, que legal. Então como é que eu acho? Eu sei que a minha área é 12, eu sei que os pontos internos são 10, então 10 eu coloco no lugar do i, mais b sobre 2 menos 1. E aí eu consigo achar quantos pontos são internos a essa circunferência. Tá certo? Então, o teorema de Pique, você pode achar várias aplicações dentro dessa parte de áreas e é muito interessante, tá bom? Então, veja que tem várias e várias aplicações aí para o teorema de Pique, ainda mais para quem estuda essa parte de pontos de latência, né? Que é bem interessante aí, então, você conhecer pelo menos o básico do teorema de Pique. Onde que pode ser aplicado um teorema de Pique? Vou dar um exemplo aí bem prático aí. Por exemplo, um satélite tira uma foto, aí ele sabe a escala dessa foto. Muito interessante esse exemplo. Um satélite tira uma foto, aí ele vê, por exemplo, ele quer determinar a área que ele vai, vou dar um exemplo aqui, uma aplicação que o governo poderia utilizar. Ele quer saber quanto que ele vai te cobrar de IPTU. Aí por meio dessa foto, ele vai vendo ali qual que é quantos pixels da foto se remetem à tua casa. Aí ele vê, nossa, o terreno da pessoa tem tantos pixels, de tal forma. Aí ele pode fazer o cálculo usando o teorema de Pique. Aí ele vê, nossa, mas ó, tem tantos pixels representam a parte interna da casa, tantos pixels representam a fronteira. Eu tenho a escala, eu consigo saber exatamente qual que é a dimensão da casa, a área ocupada pela casa da pessoa, utilizando o teorema de Pique. Então veja que o teorema de Pique, ele parece algo extremamente simples, mas tem as suas aplicações sem dúvida, né? Sem dúvida tem uma quantidade considerável de aplicações. Beleza? E aí no próximo vídeo eu vou mostrar uma aplicação interessante do teorema de Pique dentro de geometria analítica e um exercício. Beleza? Então muito obrigado pela atenção de todos e tchau!